Fala, meu amigo. Fala, Thiago. E aí, tudo bem? Bom? Tudo bem, Tudo, graças a graças a Deus. Tudo Deus. Coisa jóia. boa. Rapaz, já tem um Tá me bocado de ouvindo? gente aí, gente importante Já assistindo a tem. gente aí, viu? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Imagem boa, áudio bom, Ah, excelente. maravilha. Tô chegando aí bem Maravilha. também, né? O cabelo Tá tá ótimo, diferente, né? tranquilo. Corte quarentena, né? Mas vamos lá. O microfone não tá aí, né? O Humberto que tá aí também. Bem, a Instagram, eu tô Eu queria falando agradecer. isso. Grande Eduardo. Eduardo tá aí conosco também, da pesquisadora Embrapa. Obrigado aí, tá conosco. Uma turma bacana aí com a Maravilha. gente. Coisa boa, é isso aí. Vamos começando então. Eu queria agradecer todo mundo que está chegando aí, que está aí. Com certeza vai ser muito proveitoso. Hoje a gente fez um grande desafio para o professor Renato Dib hoje. Antes disso, eu queria falar que as perguntas pode colocar aí no chat, aí no final a gente vai repassar as perguntas, tá? Queria começar mandando um grande abraço a todos os nossos zootecnistas pelo dia de ontem. É uma profissão maravilhosa, uma profissão que ajuda demais o pecuarista, ajuda toda a produção animal, óbvio, né, em tudo. E um abraço especial aos nossos zootecnistas da Rancho, né? Então a gente já fez uma homenagem aí no nosso perfil para eles. Muito obrigado, pessoal, por estar junto com a gente, né? E hoje a gente está aqui com o Renato Dib. É um cara que eu conheci através de dois usuários de rancho que se tornaram grandes amigos, o Fábio Carneiro e o Zé Abel, né? E passei a conhecer esse trabalho fantástico aí que o Renato desenvolve, além de ser professor da UEG, claro. Então hoje a gente fez um desafio para ele para falar sobre o boi rápido e que dá dinheiro, né? Então vamos falar um pouquinho. Que era a ideia, né? A ideia é o que a gente vê acontecendo com a intensificação. A gente tem uma aceleração de giro de estoque, né? É preciso girar mais rápido, é preciso aumentar a carga e é preciso criar estratégias para isso, né? E eu vejo o Renato Dib criando estratégias fantásticas e hoje a ideia é compartilhar um pouquinho disso aqui com a gente, né, Renato? Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e depois a gente volta aí para o nosso assunto. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão conosco aí. Eu primeiro quero agradecer o convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você, com toda essa equipe aqui do Rancho e essa turma que tem nos acompanhado aí no nosso trabalho, no dia a dia. A gente sempre vem tentando mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? Todo esse universo da pecuária que tem tanto a crescer. Então, assim, uma grata satisfação estar aqui com vocês e obrigado aí às pessoas que estão conosco nos assistindo. Deve ter umas 5 milhões de lives aí ao mesmo tempo, né? E deixaram privilegiando a gente estar conosco aqui. Então, muito obrigado. A minha carreira profissional, eu sou zootecnista e obrigado pelos parabéns. A zootecnia é minha vida, realmente eu sempre escolhi zootecnia, desde quando era jovem, criança, queria trabalhar com animais, e aí eu fui me encontrar na zootecnia. Eu sou de Uberaba, Minas, me formei na FASU, que tem uma grande honra de ter sido formado lá, porque é uma faculdade que trabalhou, né, sempre, o Zebu, desculpa, dentro da FASU, é um foco muito grande do Zebu. E assim vim desenvolvendo minha carreira. Eu queria ser nutricionista no começo, não tive essa oportunidade, mas depois de algum tempo, né, a gente vai se preparando para chegar no momento certo. Acho que tudo tem, o momento não é o nosso, é o momento de Deus, e a gente vai plantando para um dia colher. Esse é o grande desafio da vida, né? E aquilo que a gente sempre diz, quem planta colhe. Se você planta arroz, a tendência é de colher arroz ou não colher nada, mas você não vai colher feijão, né? Feijão você não vai colher, quem plantou arroz vai colher arroz. Então, a gente foi trabalhando, plantando. Eu trabalho muito, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, eu tenho uma satisfação enorme de estar fazendo resultados, mostrando a capacidade que nós temos de produção. Nosso país é muito, muito amplo, diverso
e muito produtivo. Nós temos oportunidades tremendas e não exploramos esse potencial. Essa é a nossa ideia, né? Essa é a nossa ideia de poder fazer esse trabalho. E então eu vim construindo, eu trabalhei com gado de leite, eu vim do leite, na realidade, né? Meu primeiro trabalho foi com o Girolando, da raça Girolando. A raça, o projeto Girolando tem meu nome lá, eu e mais 2 do Ministério da Agricultura, nós que fizemos aí o projeto da raça Girolando. Trabalhei, depois fui para o Paraná, fiquei lá na Batavo durante quase 2 anos. Cortou um pouco. Para você tá chegando ele ou trancou também? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Renato Dib aí? 200 anos está conosco aí. E aí eu fui aprendendo, cada dia eu aprendo todo dia mais, eu falo que eu sou um eterno aprendiz, e eu preciso aprender mais, eu tenho ânsia de saber, e por isso a gente estuda muito, eu estudo muito, eu trabalho muito, para estudar bastante para cada dia ser mais eficiente. Essa é a minha meta, ser eficiente um pouco mais a cada dia. E nós estamos aí, né? Nós estamos aí. Voltou já, o pessoal falou que caiu, voltou. Beleza? Então voltou. Tá jóia. Voltou aí, cortou uma, duas frases. Vamos seguir o papo aqui então. Até anotei uma frase aqui para te falar, né? Eu na minha fazenda, eu descobri a duras penas que a pior suplementação é a não planejada, né? É aquela que vai direto ali no lucro, aquela que você faz, erra a conta, erra a lotação e tem que ir atrás de uma coisa emergencial, né? Na realidade, Thiago, o pior negócio é a falta de planejamento. Em qualquer circunstâncias, em qualquer das áreas que você for trabalhar, né? Essa é a pior. Se você for fazer uma viagem sem planejamento, a probabilidade de dar errado também é muito grande, né? Então, e a gente falar em pecuária, né, que nós temos uma gama de variáveis muito grande e que sofrem influências externas que estão fora do nosso controle, realmente a gente precisa estar muito bem amparado num planejamento, com conhecimento técnico nas diversas áreas, porque olha só, né, quando você fala de pecuária, se te envolve a parte de agronomia, de medicina veterinária, envolve a parte de nutrição, de zootecnia, de administração do negócio, de psicologia, né? Então, a gente precisa ter um amplo conhecimento. E por isso que eu sempre digo que não adianta querer fazer as coisas sozinho. Tem que ser equipe multidisciplinar, né, para que a gente possa realmente conseguir ter essa eficiência aí de trabalho e ser produtivo e ser eficiente, né? Então, perfeito o que você falou. Todo esse trabalho tem que ser muito bem estruturado para a gente fazer esse sucesso, vamos dizer assim. Maravilha. Então vamos falar de estratégias de suplementação agora, né? Eu estava conversando com um pecuarista e ele está falando que esse ano ele vai segurar os animais um pouquinho mais no pasto, tá? Para esperar o milho safrinha, ele faz terminação confinada. E qual que seria, o que você diria que é uma boa estratégia para você segurar esses animais no pasto um pouco mais, esperando essa queda do preço do milho aí para a entrada do safrinha? Bom, primeira coisa, nós temos que lembrar o seguinte, ele tem pasto, né? Essa é a primeira pergunta. Porque se ele não tiver pasto, não tem como segurar animal no pasto. Então, assim, a primeira pergunta, se ele tem pasto, nós precisamos traçar alguma estratégia. Eu acredito que com a entrada da safrinha, na realidade o milho já começou a sinalizar a baixa de preços, né? Há uma tendência de diminuição do valor do milho. Então, se puder esperar um pouco, e não muito, acho que nós estamos no nosso limiar aí, vai ser dia 15 de junho, né, para começar a fazer esse trabalho com planejamento, e a gente poderia traçar uma estratégia de poder fazer uma suplementação, né, e aí depende bastante da qualidade da sua forragem. Eu penso que numa época dessa, pensar em nada menos do que 0,3% do peso vivo. Tá? De 0,3% a 0,5% do peso vivo, para você continuar dando um suporte nitrogenado, de proteína degradável no rumen, né? De não degradável também, um suporte de energia via amido, né? Um balanço
de minerais e, claro, obviamente, entrando com um aditivo para fazer esse ajuste. Então, você consegue otimizar ainda. E acima de 0,5, dependendo da quantidade de forragem que a gente tenha disponível, eu já começo a entrar no nível de substituição. Nós estamos com uma estratégia, na fazenda, inclusive fazenda São Joaquim, que é a fazenda de validação experimental da Campo, vamos começar segunda-feira com 1,2% do peso vivo. É uma estratégia para esperar chegar ao confinamento, entrar num efeito de substituição, né, mantendo ganhos ainda, e aí a gente consegue fazer um estoque de forragem, consegue continuar com ganho, e aguarda um pouco mais, né, para poder iniciar o confinamento. Então nós temos algumas estratégias interessantes, mas não menos do que 0,3% do peso vivo, para a gente poder ter uma eficiência aí em melhorar o consumo de forragem. Perfeito, maravilha, coisa boa. Então vamos lá, seguindo, para os animais que estão sendo desmamados agora e que vão enfrentar essa primeira seca deles, você manteria essa estratégia, criaria uma estratégia específica? Como você pensaria nesse perfil de animal? Thiago, olha só, essa é uma categoria extremamente especial para a gente, né? Porque se a gente pega um animal em desmama, né, esse animal ele tem uma taxa de crescimento muito intensa, ele vem de uma taxa de crescimento muito intensa. Se a gente for pensar ele está ganhando aí, ele vai ganhar de 0,6 a 0,7, 0,8 quilos por dia de ganho médio diário. Se ele nascer com 32 quilos, desmamar com 210 quilos, mais ou menos. Então, ele vem com uma taxa de ganho extremamente acelerada. Então, ou seja, ele está, não muito mais, mas bebendo leite da mãe, que é um alimento de alto valor biológico, ele está pastejando, está aprendendo a pastejar. Quem trabalha com creep feeding, que é uma estratégia muito interessante, dependendo da sua continuidade no processo aí, ele pode desmamar mais pesado, de 30 até 60 quilos mais pesado um bezerro. Então você está construindo esse bezerro. E isso é uma fase importante, porque junto com a fase de gestação, ou seja, nós falamos de programação fetal, de deixar a vaca ter nutrientes para poder transferir para o feto, e já começar a construir células de gordura, células musculares, nós começamos a construir a carcaça do nosso boi no ventre da mãe. E ela vai sendo continuada até a desmama. Então esse é um momento muito bacana, né, para a gente poder aproveitar o máximo desempenho dele. E aí, de repente, ele é desmamado, existe um estresse muito grande nesse processo de retirada da mãe, troca-se toda a sua alimentação, e aí coloca ele num pasto. Que pasto é esse? A desmama vai acontecer em junho. O pasto já perdeu qualidade. Um pasto com baixa qualidade, ele vem com grande necessidade de nutrientes, a tendência é começar a perder peso, é desconstruir o que a gente fez. Então, a estratégia a pasto é muito complexa, né? Por quê? Mesmo se você falar, vou fazer uma suplementação, vou colocar 1% do peso vivo, nós temos um risco, dependendo da forma como a gente trabalhar isso, essa suplementação, de começar a engordar um bezerro e diminuir a estruturação de carcaça. Né? A outra, nós pensarmos que, mesmo que eu suplemente, a pastagem não tem uma qualidade que haja uma eficiência em digestibilidade, em degradação. Né? Então a gente tem que pensar nesses dois fatores, e ele começa a andar muito. Mas eu faço integração lavoura-pecuária. Ok, você tem uma pastagem de melhor qualidade, mas não é aquela pastagem para melhor eficiência e desempenho de bezerro. Qual que é a nossa recomendação? Recria intensiva, né? Que é você desmamar o bezerro, imediatamente ele vai para um local de menor, né, espaço, mas ele consegue se locomover, andar, né, continuar a sua atividade, mas ele recebe a comida no coxo. Um volumoso, que não há necessidade de ser um volumoso de alta densidade energética, na realidade a gente quer um alimento de menor densidade energética, para dar enchimento, continuar desenvolvimento ruminal e mais proteína, para ele continuar estruturando carcaça. Para que a gente trabalhe com ganhos ainda na seca de 600 a 750 gramas por cabeça por animal dia. E aí a gente está continuando um crescimento. Que é aquele modelo que eu vi lá no Fábio Carneiro, né? Que é espetacular. Isso, exatamente. Exatamente. Aquele modelo que está
né, no Fábio Carneiro, BSB Agropecuária, né, e tantos outros que a gente tem trabalhado, e isso encurta o ciclo. Eu quero mostrar, eu fiz até um slidezinho para a gente mostrar essa questão do encurtamento do ciclo. Então, essa é uma estratégia espetacular, que eu consigo ganhando, consigo continuar ganhando, né, consigo descansar meu passo, inclusive, né, com certeza, desafoga, né? Estruturando carcaça. Né? Esse é o chamado sequestro. Eu não gosto muito do sequestro, né? Porque eu acho a palavra muito pesada, mas é a recria intensiva, muita gente conhece por sequestro. Ontem, inclusive, eu estava numa fazenda e o trabalho já está sendo feito de sequestrar os animais adultos também, que é uma ótima estratégia. Você tem que ter o quê? Um alimento barato para sendo produzido. Por isso que a silagem de capim entra muito bem nisso. Tem trabalhado muito com silagem de capim para recria. Então é uma excelente estratégia nesse contexto. Perfeito. Você quer mostrar teu slide aí agora ou vamos seguir o assunto? Quero sim. E a gente começa aí, Humberto que está começando também, nós estamos estruturando o processo, está conosco aí. Obrigado, Humberto, pela presença. Zé Abel, nosso companheiro. Tem um slidezinho aqui. Eu gosto muito dessa frase aqui do Cortella. Fantástico. É sempre isso aqui, ó, que vaca não dá leite. Não dá mesmo. Nós precisamos ordenhar a vaca. E como é que nós estamos ordenhando a nossa vaca na propriedade? Não é? Essa é só a pergunta. Não cai do céu, não vem de graça, não é vamos fazer mais ou menos, vamos programar. Então preciso pensar nisso, né? Preciso pensar nisso. Né? Uhum. Eu peguei, inclusive eu copiei aí uma planilha de um ex-aluno meu, eu acho que está conosco aqui o Perisson, um ex-aluno que é um amigo, um cara fantástico, que ele fez a questão de um custo do bezerro, com eficiência reprodutiva. Né? Eu montei uma planilha semelhante à que ele fez, para a gente desenvolver isso aí, para a gente entender e enxergar isso, para entender custo. Você tem que ter na mão. E o que você tem no seu aí, rancho é informação. É o que a gente sempre fala, nós precisamos medir, nós precisamos mensurar para tomar decisão. Se eu não tenho informação para tomar decisão, como é que eu vou, né, acertar? Fica muito difícil acertar. É muito mais fácil errar. Né? Então, a informação ela é essencial nesse contexto para a gente poder fazer um trabalho aí assertivo. Né? Então, olha só, eu vou até ampliar aqui, que eu sei que talvez não vai enxergar bem. Deixa eu ampliar aqui. Eu sempre faço a simulação aqui, cara, eu acho interessante que aquele truque que vem mostrando tudo já. Não sei se dá para ver legal aí, não, né? Tá longe. Vamos ampliar aqui. Eu faço uma simulação, Thiago, pensando na seguinte estratégia. Eu quero abater meus animais com 4 anos. E hoje eu coloquei custo nisso daí, para a gente colocar números nisso. Tá? Maravilha. 4 anos de idade. Ok, então vamos lá. Se eu preciso de 4 anos de idade, eu preciso ter uma estratégia, é o seguinte, eu tenho que ter na minha fazenda, quantos animais? 4.000 bois. Uhum. Porque eu tenho que ter 1.000 bezerros, 1.000 novilhos, 1.000 bois magros e 1.000 boi gordos para sair. Então todo ano eu entro com 1.000 e tiro 1.000 e coloco 1.000 e mantenho esse ciclo, correto? E aí, eu fiz as avaliações aqui, entrar um bezerro aí com 6 arrobas, né, 7 arrobas aí, e sair o boi pronto aqui com 19 arrobas, que é o que a gente vê muito aí no nosso, inclusive menos ainda, a gente vê isso lá no frigorífico, né? Um peso médio da entrada ao final de 12 arrobas e meia. Média no Brasil de lotação para um esquema desse é 0,8A por hectare, certo? Perfeito. Então, assim, um boi de 12,5, eu coloquei um valor de 195, vamos questionar esse valor aí, não sei, vamos discutir, mas olha só, eu preciso colocar aí 9.750.000 reais em boi, certo? Perfeito. E aí eu venho descendo aqui e coloco o seguinte, se eu preciso de essa quantidade de bois, são 3.333 UA, eu preciso de 4.167 hectares. Eu coloquei um hectare de 10 mil reais um hectare, né, vou lá, 50 mil alqueire, tem de 30, tem de 80, isso depende do valor de cada lugar, né? Eu preciso colocar mais capital em terra, 42 milhões de reais. Então eu tenho que comprar 9 milhões e 800 mil em bois, 42 milhões de terra, uma soma de 51 milhões, ok? Perfeito. Bom, e aí eu tenho um boi de 19 arrobas, no final, se eu vender ele a 190, eu tenho uma receita de 3.610.000. Perfeito. E uma lotação de 2,88 arrobas, desculpa, uma produtividade de 2,88 arrobas por hectare. Essa é a pecuária que está aí, que a gente ainda, infelizmente ainda tem. Né? Essa é a média. E aí fala assim, mas a terra é minha,
Poxa, a terra é sua, não tem custo? Claro que tem. Nós temos um custo de terra. E aí a proposta nossa é de fazer o boi com 2 anos. E aí tem o tal do boi China, que está tirando o sono de muita gente, mas como eu sempre digo, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Vamos aprender a enxergar o lado bom, vamos aprender a usufruir do lado bom e tentar entender como é que a gente pode fazer esse processo funcionar. O boi China tem uma grande vantagem. Esse boi não cabe no boi China. Eu quero vender para a China. Beleza, tem que fazer o quê? Você tem que fazer o boi que ele está buscando, um boi de 30 meses. Né? Então isso vai forçar a pecuária nossa a ser eficiente. Ah, mas não é justo ou injusto? Certo ou errado, esse é o mercado. E o mercado é soberano. Né? Renan, então, eu sempre falo que o pecuarista ele precisa entender o que ele vai produzir, né? Ele precisa definir o que ele vai produzir, né? Que é muito nessa linha do que você vem falando, né? Que a estratégia se desdobra em função do que você quer entregar lá no final. Você quer fazer o China, você quer fazer o precoce, você quer fazer o F1, entendeu? Então aí você trabalha de trás para frente. E na realidade eu faço planejamento de trás para frente. Eu vou assim, vamos entregar esse boi com quanto? Quantos quilos? Quanto tempo nós temos para isso? Aí eu venho voltando, sabe? É esse o planejamento que eu faço, exatamente dessa maneira. Então, assim, o boi China, ele é ruim? Por um lado é, mas outro é bom. Você não é obrigado a vender para a China. Sim. Só que te pagam de 10 a 15 reais a mais por arroba. Ninguém é obrigado a fazer. Mas se você fizer, você tem um bônus. Então vamos tentar ser mais eficiente. Né? Vamos começar a parar de comprar bezerro por perna? Isso não existe. Eu vendo boi na arroba. Eu compro o meu boi magro na arroba e compro o bezerro na perna. Quanto é o bezerro? Ah, 1.002 reais. Que bezerro é esse? Quanto ele pesa? Que idade ele tem? Então eu preciso parar de fazer isso. Vamos mudar essa estratégia. Senão a gente começa, né, a ter problemas. Esses dias mandaram uma foto para mim, comprando bezerro a 320 reais a arroba. Meu Deus, como é que tira isso? Não sei. Né? Então, continuando, a gente vem para cá para a estratégia de 2 anos. Vamos dar uma conferida como é que fica a diferença aqui. Ó. Né? 2 anos eu preciso o quê? Ter 2.000 bois. Eu tenho que ter 1.000 bois, né, de 1.000 novilhos e 1.000 bois. 2.000 cabeças, aí o peso médio aumenta para 14,5 arrobas, a minha lotação vai aumentar, eu fiz todo um trabalho de estratégia atrás disso daí, silagem para recria intensiva, silagem para terminação, então nós vamos precisar de vai colocar ali 2,A por hectare, nós precisamos de só de 690 hectares. E, Thiago, nós vamos continuar abatendo 1.000 bois, não vai mudar a estratégia de abater 1.000 bois. Coisa. Com 4 ou com 2, certo? Olha só o diferencial, cara. Eu comprar um boi mais pesado, eu vou investir 5 milhões e 700 contra 9,700. E aqui eu tenho que 1.933 UA, uma área menor, e a terra, eu ainda coloquei uma terra de 20% mais cara. Coloquei um hectare de 12 mil reais. Ou seja, 60 mil reais, ou seja, era uma terra melhor, já foi trabalhada, então botei 20% a mais, ok? Então nós vamos investir 8 milhões e 300 mil. Ou seja, frigir dos ovos, eu estou investindo com boi e terra 14 milhões contra 51 milhões. Não é uma diferença muito grande, né? É uma diferencinha aí, vamos mostrar toda ela aqui, ó. Tá ali, ó. É uma diferencinha de apenas... Só voltar aqui para ampliar. Tá lá, ó. Uma diferencinha de 37 milhões e 500 mil reais. Mas quem não tem 37 milhões? Qualquer um de nós tem 37 milhões no banco, né? É muito dinheiro. Agora você põe esse dinheiro. Essa é a diferença de valores. Coloca esse dinheiro numa aplicação financeira. Quanto que isso te dá de rentabilidade? Sim, com certeza. Então, continuando, eu vou abater um boi mais pesado e quem está nessa estratégia vai abater um boi de 20, 21 arrobas, não é? Perfeito. E eu coloco no mesmo valor, eu vou vender um boi mais caro. Olha a minha produtividade para onde vai. Nós vamos para uma produtividade de 15,9 arrobas por hectare. A média no Brasil hoje estão dizendo, né, pela BIEC, inclusive, que é 4,8 arroba por hectare. Nós estamos falando em 15, 16, nós estamos mais do que dobrando. Né? Olha, colocar 3 aí, a estratégia é muito mais superior a isso. E isso é claro, nós falamos de investimento de boi e terra, tem toda a estrutura, tem os custos, e aí é essa conta que nós temos que pensar. E agora você me explica, como é que eu consigo
fazer uma estratégia tendo que colocar 37 milhões a mais e retirando um valor menor de receita anual. Impossível de sobreviver numa atividade dessa magnitude, né? E aqui, deixa eu aproveitar que na planilha aí, se o Pérez também tiver aí, que é foi meu aluno, cara, olha que fantástico, eu acho que me permita eu colocar isso aqui, que eu acho que é bacana, acho que a ideia dele foi espetacular. Eu fiz uma planilha para a gente definir aqui com todos os custos. Interessante que você coloca um bezerro de 8,50, não sei se você está enxergando bem aqui, eu não consigo fazer zoom, mas eu vou aumentar um pouco aqui. Um bezerro de 8,50 desmamando com 210 quilos, certo? Colocando o custo de pasto, mão de obra, sanidade, inseminação, otouro, nutrição da vaca, nutrição do bezerro, né? Quando a gente coloca tudo isso, nós temos um custo aí anual da vaca de quase R$1.000, R$910, né? Ok? Perfeito. E aí a ideia é mostrar que com o valor do bezerro, peso desmama, né? Vou vender um bezerro, qual vai ser o meu retorno nesse contexto aqui? Olha só, se eu desmamar 50% das minhas vacas, desmamarem 50% dos bezerros, com 210 quilos, eu tenho um prejuízo de R$34 por bezerro. Aí agora, é simples, se eu vier aqui mudar e colocar um valor de R$160, 160 quilos no peso de desmama que a gente encontra a rodo, olha só o prejuízo. Eu estou tomando um prejuízo de R$460 por bezerro. E ele só tem rentabilidade acima de 70% de taxa de desmame, que é difícil de alcançar. Então, essa é uma estratégia que tem que ser tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é uma categoria, uma classe de animais que requer muito cuidado e é deixada de lado. As vacas estão no pasto, deixa elas se virarem. Não é assim que funciona. Né? Tem que tomar muito cuidado. Quanto que eu estou desmamando? Né? Qual o peso a desmama? Quantos bezerros para cada 100 vacas expostas à reprodução? Então, essas são as estratégias que nós temos que pensar para ser eficiente, para desmamar bezerros em grande quantidade, o máximo possível, óbvio, não vai ser 100%, mas também que sejam pesados. Senão não tem rentabilidade, né? E aí a gente junta, né? Genética, nutrição, gestão, tem vários pilares aí que a gente precisa respeitar para conseguir chegar nesse resultado do bezerro bom, pesado, precoce. E você falou uma coisa aí muito séria, Thiago, que é a questão da genética, né? O nosso gado, infelizmente, falta muita genética. Nós temos genética de excelente qualidade, mas ainda existe um conceito deturpado de touros melhoradores, que nós vemos muitas fazendas boi de boiada, né? Que não estão. Então nós temos genética aí de precocidade, de qualidade de carcaça. Eu trabalho com fazendas que têm excelência nesse BSB contexto. Mesmo, né? Olha, a torada da BSB agropecuária, exatamente, né? Precoce, eficiente, com carcaça. E aí a gente vê animais aí, né, afora, esperando aqui esse boi de 4 anos. É um boi que, infelizmente, não tem genética. Então, precisamos melhorar muito a genética, nós temos material, basta realmente ter essa questão de buscar, conhecer e ter o conhecimento e fazer mudar, fazer a diferença. Renato, mas você sabe que outro dia eu estava visitando a fazenda de um amigo meu, né? E ele estava lá com um tourinho recém-comprado, que ele foi na fazenda de um cara no confinamento e falou que estava precisando de um tourinho, o cara foi lá no confinamento e escolheu e falou, não, toma aqui, né? E aí eu perguntei para ele, vem cá, mas se não serve para ele, vai servir para você? Entendeu? Porque essa percepção, né? A gente precisa realmente ir para essa linha de ser protagonista, de usar realmente as ferramentas que a gente tem para evoluir esse rebanho, né? A gente vai ter um crescimento grande de demanda pelo nosso... China e outros países já estão nos consultando, a gente está num momento muito positivo, né? E a gente precisa realmente melhorar, precisa evoluir na nutrição, precisa modernizar, precisa evoluir o rebanho, e a gente tem, a gente no Brasil, a gente tem uma diferença, um gap
dos melhores, né? A gente bota aí BSB Agropecuária e vários outros, Tulipa, e a média é muito, muito distante. Isso precisa começar a aproximar um pouco, né? A gente precisa realmente melhorar a média, né? Então, realmente de importância incrível, diga. E nós temos tudo na mão, né? Nós temos genética, nós conhecemos de nutrição, nós temos alimentos, nós temos um ambiente extremamente favorável para produzir país alimentos. Do mundo, né? Nós temos o melhor terreno do mundo, né? Para isso, né? Então, você basta o quê? Ter um pouco mais de boa vontade, deixar os achismos de lado, né? Buscar aí trabalhar com eficiência e com números. Exatamente. Eu sempre digo que contra números não há argumento. Não tem jeito você falar assim, 1 mais 1, tá errado, são 3. Não são 2, qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, se eu tiver errado, prova para mim. Prova para mim, exatamente, não tem mágica. Não tem mágica, não tem, tem trabalho duro, tem que suar e tem que usar a informação a favor da produção, né? Decisão com base em informação. Não pode ter, a paixão pela atividade tem que existir, mas as decisões têm que ser tomadas com base na informação, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para a recria intensiva, então. Compara para mim um animal numa pastagem de seca sendo suplementado, vamos colocar bem suplementado, e um animal que está num sequestro, você não gosta do sequestro, na recria intensiva. Entendi. Você quer ver números também? Eu tenho números aqui para a gente mostrar, que nem falou sobre isso aqui. Cara, eu gosto de mostrar o número, sabe, Thiago? Porque assim, é assustadora a diferença, né? Quando a gente mostra o número, quanto custou aquilo, aí você fala, poxa vida, eu tô errando muito, né? Eu preciso só encontrar aqui, rapidinho achei aqui já. Vou tentar otimizar aqui, aumentar o tamanho deixa eu virar aqui. Na realidade aqui, ó, o que a gente gosta de mostrar? A gente faz sempre um comparativo, deixa eu ampliar, só um minutinho, que a gente faz um comparativo, tá? Do animal que eu desmamo, pego ele com 7 meses, dá para enxergar legal aí, ou consegue visualizar? Dá para ver sim. Tá, então vamos lá. Então olha só, eu faço aqui um planejamento, bem simples isso aqui, tá? Colocando um custo de aluguel de pasto aí de R$25. É 30 ou 20, enfim, tudo bem, mas depois a gente acerta número. Um suplemento que esse animal vai consumir, um proteico de baixo consumo, que é o que a maioria faz, pega um proteinado de 0,1% do peso vivo, ou 1 grama por quilo, tá? Custa R$1,80 o quilo. Você vai comer 230 gramas, certo? Uma silagem de capim aqui, estou colocando até um preço acima de R$100, vamos baixar um pouquinho para 90, um silagem de sorgo de 110 por aí. 14 quilos de silagem por dia, o que ele vai comer. 1,3 kg é o custo da ração que ele vai comer no sequestro, ou na recria intensiva, e comer 1,6 kg, certo? Quem que vai comer isso? É um bezerro que está desmamado ou chegou na fazenda com compra de 210 quilos, ok? Com 7 meses de idade. Os dois lados estão iguais aqui. E aí, se você pegar esse bezerro, Thiago, e colocar ele num pasto convencional, sem qualidade, com fibra de alta concentração de FDN, um alto nível de fibra indisponível, fibra que não, além de não digerir, de não levar energia, é uma fibra que não sai do rumen, causa enchimento e não deixa ele comer mais, né? O que a gente chama de um FDNU, e esse alimento fica ali dentro. Então o que a gente vai ter? Um desempenho pífio, se tiver. Normalmente a gente trabalha aí com níveis de mantença. E olhe lá. Se eu tenho mantença, esse animal não está desempenhando. Mas eu coloquei um ganho de 50 gramas aqui, tá? E coloquei no sequestro 700 gramas. Em 5 meses, ou seja, ele entra em junho e vai sair em agosto. Agora eu tenho pasto. Mas ele ganhou 7,5 kg em 5 meses nesse sistema. Não ganhou nada. Mais jogado fora. E aqui ele ganha 105 quilos. Nós estamos falando do ganho de peso total aqui, né? 105 quilos. Perfeito. Ou seja, ele entra com 210, sai a paz com 217, ganhou nada, e sai num sequestro com 315 quilos. E nós estamos fazendo isso com fêmea. Nós temos aí Vera Cruz, participações, BSB Agropecuária e outras tantas que a gente trabalha, emprenhando fêmeas aos 14 meses de idade. Olha, precocidade tem que ter genética. Obviamente, com uma boa nutrição, boa sanidade, entra aos 14 meses na reprodução, vai parir com 23 meses, antes de 2 anos.
Espetacular. Faz com fêmea, faz com macho. Mas vamos lá, com 12 meses então. Ele então, coloquei a diária de alimentação aqui do pasto, eu estou contemplando o custo de pasto. Ah, mas o pasto é meu, tá bom. Se você não tivesse usando, estaria alugando o seu pasto. Qual o valor disso? Ok? Uma operação de 19 centavos, a mesma coisa a diária do sequestro, 3,40 hoje mais ou menos, mais a diária. Cara, eu vou gastar R$600 no sequestro. Fala, você tá louco, Renato? Como é que eu vou gastar R$600 no sequestro? Mas olha quanto você vai colocar no pasto, 215. Ok. Mas vamos lá, números, né? Olha o custo da arroba produzida no animal a pasto. R$862. Por quê? Eu tive um gasto de R$216 para ganhar 0,75 arrobas. Na verdade, 0,25. O outro eu ganhei 3 arrobas. Eu coloquei 606, mas é uma arroba que me custou R$173. Qual que é o valor da arroba do bezerro hoje? 250, 260, 280? E desse animal agora, ele está entrando nas águas, um animal com 10 arrobas e meia. Aí a gente consegue fazer o ciclo curto, Thiago. É o único jeito de fazer um ciclo curto, se você encurta a recria. Porque o grande problema da pecuária de corte é uma recria alongada. Os nossos animais passam fome num certo período de restrição alimentar, obviamente que eles tendem a perder peso. Você faz todo um anabolismo, constrói músculo, constrói gordura, e depois na seca, não tem comida, ele entra em catabolismo, ele entra em desmonte, ele vai desmontando aquilo que ele construiu. E aí, obviamente, que você começa a ter prejuízo. Alonga seu ciclo. Olha, imagina aquela situação que eu coloquei. Você tem 4 mil animais para abater 1.000. Olha o seu estoque. Que estoque você ganha dinheiro com estoque parado? Não, claro que não. Gira, tem que girar. O outro eu tenho 2.000, mas eu estou com um abate 1.000. Eu estou ali com 50% taxa de desfrute. E a outra eu estou com 25% taxa de desfrute. É a realidade do Brasil. Infelizmente, da grande massa dos produtores. Como você disse muito bem, nós temos produtores aí que estão num nível invejável. Perfeito, maravilha. Eu acho que, e assim, pensando, você acha que muitas vezes o pecuarista ele não vê essa conta final, né? Ele não faz essa conta final, né? Isso acaba impactando a decisão de fazer ou não essa intensificação, essa recria intensiva e acelerada, né? Você acha que qual que é o maior obstáculo para essa decisão hoje? Falta de informação, né, Thiago? É desconhecimento. Eu não falo desconhecimento, mas falta de informação na realidade, né? Falta de planejamento, e aí, daqui a pouco ele vai dizer, vou ter que arrendar. Vai ter que arrendar. Aí barato sai caro, né? E aí acaba que realmente ele vai ter que arrendar. E aí aqueles que vão ficando eficientes na pecuária, né? Quantos dos que são eficientes hoje não foram chamados de loucos? Exatamente. Você já foi chamado de louco? Várias vezes, ainda sou. De estar na vanguarda aí? Vai vender software para ainda é chamado de louco. Ainda imagina, né? De todo esse contexto, e ainda é chamado de louco. Mas é assim que funciona. Os loucos, né? Que estão aí na vanguarda. A gente vê hoje, é muito fácil, a gente pega um Google, por exemplo, o Google não te cobra nada dos produtos dele, praticamente, né? E o que é a troca, né? A troca é informação, é o ativo, né? Então, o que o pecuarista precisa ter informação, é o ativo, é conseguir tomar as decisões mais acertadas, é uma atividade de longuíssimo ciclo, né? Então, a decisão que a gente toma hoje, a gente vai ver o resultado daqui 2, 3 anos. Então, o planejamento é mais essencial do que nunca numa atividade de ciclo mais longo, né? Nós ainda temos produtores que não têm balança na fazenda. E a pergunta, uma das mais recorrentes que tem, né? Quanto que esse boi pesa? Eu falo, cara, eu não sou balança, eu não sei. Eu não sei quanto pesa. Vamos passar na balança. Se você passar uns 10 ou 12, eu já vou começar a me aproximar. Média, né? Não, é porque você começa a falar, não, aquele boi ali, você começa a estar mais ou menos. Porque assim, tem muitas variáveis, né? O animal que é bem suplementado, o animal que está bem empastado, o animal que tem bastante estrutura, você começa a entender. Mas imagina sem balança. Como é que eu vou fazer um processo, né, de tomar de decisão se eu não sei nem o peso que o animal entra?
Eu tive confinamentos que não foram pesados os animais. Ah, o gado não ganhou peso. Como é que você sabe que não ganhou peso? Ou o gado ganhou muito. Como é que você sabe que ganhou muito? Não sabe, se não tem informação. Não é? Dá para você fazer ajuste no meio do caminho quando você tem informação. Não é? Nós estamos encerramos hoje, graças a Deus, um dos ciclos aí de TIP, e os animais eram pesados todos os meses, Tiago. Ah, leva o animal para balança, vai dar problema. Não, mas todo mês era pesado. Então a gente tinha lá o monitoramento contínuo do que estava acontecendo. Consumo, quantidade de forragem, água limpa. Água, não posso deixar de falar de água. Água limpa, de qualidade, ofertada 24 horas por dia. O animal chega e bebe uma água de qualidade. Monitoramento de peso. Está errado, não está comendo, o que está acontecendo? Tomada de decisão. Você ajusta, nós projetamos durante o processo, né? Porque, enfim, o que a gente vê muitas vezes em confinamento é você pesa a entrada e pesa a saída, ou seja, se deu problema, você já não pegou ali no meio, né? Mas no confinamento está muito mais na sua mão. Porque você tem consumo controlado, você conhece o alimento, você conhece o animal, você tem algumas ferramentas, score de condição corporal, score fecal, consumo de matéria seca, comportamento ingestivo do animal. Então dá para você acompanhar. Porque às vezes no confinamento eu não recomendo levar animal no curral para fazer peso em balança. Né? Agora, a pasto, quando você tem essa condição, ela é fantástico. Eu estou dizendo aqui agora, nós fizemos esse planejamento. Nós ainda não fechamos ainda porque falta números, os animais vão ser abatidos amanhã ainda. Então nós já temos o número de desempenho. Nós projetamos ela em 3 de dezembro para finalizar com média de 540 quilos. Agora, e nós já fizemos uma parcial, uma parte já foi. Eu acredito, pelos números prévios que nós já temos, ela deve fechar com 537,5. 2,5 kg em dezembro passado, 6 meses atrás. Olha, né, o nível que nós estamos começando a chegar, de entendimento, de conhecimento, mas tem que ter informação. Senão a gente não consegue chegar. Né? Então, essa é a nova pecuária. Ela é rentável? Nós temos que fazer ela ser rentável, porque nós estamos produzindo alimentos, né? Perfeito. Não, e parte da sustentabilidade é a rentabilidade também, né? Você não vai manter o cara na atividade se não for rentável, né? Mas você tocou aí, a gente tocou nos pontos de TIP e confinamento, né? Eu queria abordar um pouquinho eles contigo, que você falasse um pouquinho aí de cada um, percepções e formas e protocolos. Nossa, nós temos 5 horas que nós temos aqui para falar? Nós temos mais 15 minutos. Nossa, Tiago, é bem complexo isso, né? Olha só, eu trouxe de novo aqui a tela aqui, porque olha só, nutrição é isso aí. Eu tenho que fornecer água em quantidade e em qualidade, tenho que fornecer energia, aminoácidos, minerais, vitaminas e aditivos. Ponto final, nutrição é matemática pura. Só que eu trabalho com a matemática em cima de biologia. Né? Então, olha só, o confinamento é um sistema intensivo. Aí nós temos alguns tipos de confinamento. Nós podemos pensar num confinamento tradicional, convencional, né? Animal fechado, recebendo volumoso no coxo, recebendo concentrado, uma dieta ajustada, balanceada, controle de consumo total. Podemos fazer uma dieta no coxo sem volumoso. Né? Eu, particularmente, não gosto muito da ideia do grão inteiro, por ser menos eficiente em retirada de energia, mas pode ser feito. Eu prefiro sem volumoso em algumas situações com um grão moído. A gente tem estratégias para isso, de segurança, inclusive. Ou o confinamento a pasto, o TIP, que é a terminação intensiva a pasto, que, na minha opinião, o confinamento a pasto está dentro do TIP, porque eu posso ter uma terminação intensiva a pasto, né, comendo 1,4%, 1,5%, que a gente fez agora, finalizando agora, que não era exclusivamente comendo concentrado, mas também é uma terminação intensiva. Nós devemos fechar com 56 arroba por hectare. Será que isso não é intensivo? É muito intensivo. Né? Então, mas a gente pensando no TIP, no confinamento a pasto, é uma estratégia muito interessante. Mas temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Primeiro que depende uma parte do pasto, né? E eu tenho que ter uma estrutura muito semelhante em termos de coxo, bebedouro, né? Para oferecer para os meus animais. Porque vai ter um consumo elevado de concentrado. Normalmente a gente faz 2 refeições por dia, com uma grande quantidade de animais acessando o coxo ao mesmo tempo.
Consequentemente, uma área de coxo igual àquela do confinamento, ou até um pouco maior, mesmo não recebendo volumoso, pelo acesso ser mais uma carga imediata no coxo, certo? E um outro fator também é que, normalmente, se eu estiver usando uma estrutura para fazer confinamento a pasto, ele fica em pastos. Eu recomendo, é claro, o nome diz, mas eu recomendo que seria para as estruturas um pouco menores. Você imagina você falar assim, eu vou confinar 2.000 bois a pasto e tem vários pastos, como é que eu vou ficar andando com vagão na fazenda inteira? A gente tem que pensar em estrutura de estrada, vagão, a logística do processo, ela é um pouco mais complexa, né? E tem, obviamente, um controle menos efetivo, apesar de que, normalmente a gente vai trabalhar com 1,9%, 2% do peso vivo, até 2,1% do peso vivo em concentrado, né? Com ganhos quase próximos a um confinamento convencional, porque o animal vai buscar a forragem no pasto para fazer essa modulação do seu ambiente ruminal. Na verdade, não estou nem preocupado com a qualidade do pasto agora. Eu preciso de quantidade de fibra para manter o rumen saudável, né? O que no confinamento a pasto, o convencional animal fechado, ele não tem um deslocamento, então ele tem uma economia de energia, e a gente tem buscado hoje muito conforto dentro dos confinamentos para diminuir, né, ou melhorar a ambiência, para diminuir esse estresse por ambiência, e aí você tem um controle mais efetivo de quanto ele come, do que ele come, da qualidade da sua mistura, né? E você tem desempenhos normalmente melhores do que se ele é a pasto. Mas a pasto é uma estratégia interessante, tá? Então, assim, tem que ser discutido caso a caso, e o que eu acho interessante e muito legal é que não tem receita de bolo. Ah, qual que é o melhor? Não sei. Qual é a sua situação? Qual é o melhor pasto? Não posso te falar, né? Falar assim, tudo bem, o melhor pasto é alfafa. Alguém produz alfafa aí nas fazendas? Não, porque ela tem um nível tecnológico e de clima, de solo, enfim, e nós não temos essa condição. Aí eu consigo produzir braquiária, produz bem, legal, esse é o melhor passo que você pode ter, sabe? Então o contexto é muito individual, tem que ser discutido, analisado, planejado, para buscar essas metas. Não, e assim, outra coisa, até a gente discutiu na última live com o Matheus, que a pessoa é o que você falou, né? Você precisa entender o que você tem na mão, do ponto de vista de propriedade, do ponto de vista de animais, para você conseguir definir essa melhor estratégia da onde que você consegue levar isso, né? Porque aí você falou, qual é a pastagem que se adapta melhor. Aí tal, então, se essa for a mais barata, não tem por que não usar, e se ela te atender, né? Vamos lá. É isso que nós queremos chegar lá, ó. Um rendimento de carcaça de 57,8. Isso foi típico. Terminação a pasto, depois ela foi para o confinamento a pasto. Quer uma carcaça dessa qualidade? Perfeito. Espetacular, né? Espetacular. Tem genética, tem manejo, tem nutrição, sanidade. E o manejo, ele é fundamental hoje, Thiago. Não tem como a gente pensar em algo diferente se não for uma estrutura de manejo. E quem faz manejo? Gente. Capacite as pessoas. Elas têm que saber o que elas estão fazendo. Elas têm que entender o porquê elas estão fazendo todo o processo. São elas que fazem. Eu vou uma vez por mês, uma vez a cada 30 dias, às vezes até a cada 6 meses. Não sou eu que faço. A gente orienta, a gente mostra o caminho, mas quem executa é que tem que estar sabendo o que está fazendo. Isso é fundamental. Invista na sua equipe. Eu já escutei muito, mas se eu colocar a turma boa aqui, vai embora, o vizinho toma, não tem problema. O perigoso é ele ficar dentro da sua fazenda sem saber o que ele está fazendo. Isso é perigoso. Besteira, né? Com certeza ele vai fazer, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então tudo que ele fizer, na melhor das boas vontades, está errado. Quem paga por isso? Você. Perfeito. Imagina num confinamento eu perder 100 gramas por boi dia. Faça a conta. 1.000 bois. São 100 quilos por dia. São 70 quilos de carcaça dia. Aí você faz 100 dias. Quanto é que você está deixando de ganhar por uma estrutura errada que eu montei, por uma pessoa que não sabia o que estava fazendo? Então, hoje, nós estamos no nível do detalhe. Eu falo isso sempre, né? A diferença está nos detalhes. Com certeza. É o que faz a diferença. Muito Esse é o diferencial. Beleza. Vamos começar nas perguntas do pessoal agora? Opa, qualquer coisa, se eu não der conta, você está aí para responder. Ainda bem que tem uma pessoa que conhece. Mas eu estou aqui aprendendo também. Não, mas esse assunto é fascinante demais. Então vamos lá. O Monteiro
é de Mana Azul, não sei se eu estou falando certo. O que você direciona no TIP e a recria? Eu não sei se eu entendi a pergunta. A pergunta foi, o que você direciona no TIP e a recria? Também não entendi, mas o que eu direciono no TIP? Eu tento buscar o TIP, pensando em terminação intensiva a pasto, como estratégia de utilizar o máximo potencial do meu pasto. Né? Por exemplo, vamos chamar de semi-confinamento. Eu não recomendo um semi-confinamento na seca, porque na seca eu não tenho forragem de qualidade, não tem quantidade, eu tenho aquela fibra que eu disse que não sai do rumen, fica causando enchimento no animal. Né? Nas águas, ela é muito interessante, porque eu tenho uma fibra de qualidade, eu tenho uma forragem de qualidade, eu tenho folha digestível. Hoje a gente trabalha com um índice chamado TTNDFD, que é a digestibilidade total da fibra no trato digestório. Isso me mostra quanto é a qualidade da fibra. Com isso, eu falo, não, agora eu posso ter desempenho. Então eu exploro bem. Então é uma estratégia muito interessante para fazer na época de forragem de boa qualidade, ou seja, nas águas. Aumento a lotação, aumento a capacidade de suporte, é a mesma coisa, e aumento o desempenho por área. E recria, não é? Eu preciso fornecer alimento de boa qualidade. O melhor passo tem que ser para recria, claro, quando está fazendo recria aí com animais jovens, né? Porque esse animal ele é muito exigente. Mas isso também acontece nas águas. Por isso que o sequestro é uma estratégia muito interessante e importante para encurtamento de ciclo. Perfeito. Maravilha. A gente tem algumas perguntas relacionadas a tamanho de pasto para TIP. Se tem alguma orientação, então, quantidade de animais, se propriedade pequena pode, se faz sentido. Ó, nós colocamos aqui nessa última agora, nós estamos aí com quase 8A por hectare. Fantástico. Vai dar um consumo médio aí de 1,2, de 1,1 a 1,2% do peso vivo de concentrado, né, com quase 8A por hectare. É uma área de 46 hectares com 340 animais. Dá para fazer? Dá. Agora, quem está fazendo confinamento a pasto, aí nós podemos ter uma área, aí é uma área maior, eu posso usar mais essa área, né? Lembrando que eu preciso ter folha, vai depender da quantidade disponível que você tem de folha. Vamos imaginar que o seu boi vai comer de 0,2 a 0,3% do peso vivo na matéria seca de forragem. É dimensionar em cima da disponibilidade de forragem que você tem. Aí você tem que deixar essa área específica. Fala, não tem forragem nenhuma, não faça TIP que não vai dar certo. Daí faz confinamento sem volumoso. Fecha e faz, se você não tem silagem, aí é uma outra estratégia. Vamos discutir as estratégias. Perfeito, perfeito, maravilha. Deixa eu ver aqui. A Jéssica TSK quer saber se seria uma boa estratégia usar o pastejo diferido na seca para bezerros. De novo, né? Pastejo diferido, o que é o diferido? O diferimento é você, né, fazer uma reserva de massa, né, na época no finalzinho das águas, para entrar para a seca, para ter comida para os animais. Não é a melhor estratégia, porque esse pasto, mesmo que tendo massa, a qualidade dele não é das melhores. Né? Então, agora, eu não tenho outra estratégia, então ótimo, essa é a que nós vamos trabalhar. Perfeito. Né? O meu integração, aí é a pastagem de melhor qualidade. Ok. Né? Agora sim, uma preocupação que eu tenho muito, e eu já estou mudando estratégias, desde o ano passado eu venho falando isso. Eu, particularmente, quem faz integração lavoura-pecuária e vem plantando o capim para depois de colher, por exemplo, a soja, vem capim pronto, eu não recomendo mais colocar boi em cima. Vamos colher essa forragem. O boi, para ser muito bom, ele vai colher 40% daquela forragem, o resto ele vai ter um desperdício. A taxa de colheita é muito baixa. Perfeito. Se eu colher com máquina, eu vou colher 80%. Eu sou o dobro de eficiência. E aí eu tenho comida disponível para a época da seca. E o pasto ainda rebrota. Eu ainda posso colocar um pastejo. Então, assim, o diferimento é essencial para manter suporte nas águas, mas ele não resolve o problema de desempenho. Eu consigo ter alimentos para os animais. E aí lembra o seguinte, que quando você trabalha sem volumoso suplementar, sem alguma estratégia de fechar o animal, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que limitar a nossa lotação pelo período da seca. Porque nas águas cabe 4A e na seca cabe uma, então é uma. Eu não tenho onde colocar o gado depois.
aí eu não consigo extrair o máximo potencial da minha área. Perfeito, perfeito. O Bov Consult. Renato, com esse momento que estamos vivendo, é o momento de continuar intensificando? Qual a sua opinião sobre o assunto? Tá aí o Zé Abel falando aí com a coisa, 100 toneladas de silagem de mombaça numa área. Não foi de um corte só, mas 3 cortes. Olha que fantástico a capacidade de produção. Incrível. 100 toneladas, Thiago. Incrível. É muita comida, né? E aí, se eu deixo o boi pastejar, eu não consigo, eu vou aproveitar 50 toneladas? Vou aproveitar 100 agora. Olha que fantástico. Parabéns, né? É isso que a gente precisa fazer, ser eficiente. Olha, a gente mostrou números aí, né? Respondendo a pergunta. Quando o que está apertado é que eu tenho que ser eficiente. Quando as coisas estão fáceis, é simples. Na década de 70, as margens, Thiago, da pecuária de corte, era 48%, 52%. Se desse tudo errado, ele ganhava dinheiro. Agora, como é que faz? Espremeu, né? Espremeu. Então, assim, ou você é eficiente, ou você vai espirrar. Então, é buscar eficiência, e buscar eficiência do ponto de vista zootécnico e do ponto de vista econômico. Porque o que manda é o ponto de vista econômico. Ponto final. É o final da conta, né? Exatamente. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem aqui. Fernanda Cavalli quer saber quantos hectares um piquete para fazer TIP. Eu acho que isso aí você já... Eu respondi. Já depende do que você tem disponibilidade, né? Aí, falar se não tem forragem nenhuma, e aí? Vai comer o quê? Caio Farrá quer saber o que fazer se não tiver forragem boa para servir no TIP. Não faz o TIP, né? Não, na realidade, como eu disse mais cedo um pouco, eu não estou preocupado com a qualidade da forragem. Eu preciso ter forragem. Uhum. Porque eu vou fechar a minha dieta, basicamente vem da ração concentrada, do concentrado. Tá? A forragem é para fazer o animal ruminar, mastigar, produzir saliva, tamponamento, manter estabilidade, manter o trato digestório funcionando legal. Então não estou preocupado com a qualidade. Agora, isso foi muito boa pergunta, eu falei assim, eu vou fazer no andropógon. Aí o andropógon está com 1,5 metro de altura. Aí é um problema, porque eu não tenho massa disponível para ser consumida. Eu tenho que ter massa consumível. Tá? Aí é legal. Caso contrário, aí a gente fica preocupado. Nós temos 1 hora para encerrar agora, então, fazer as considerações finais. Não, vamos ser breves aqui. Tem mais 4, 5 perguntas só e a gente encerra, então, tá? Só para não deixar ninguém sem responder, tá? TIP para propriedade pequena, você já respondeu, né? Já. Tá. Fabinho Campos quer saber, pós-CRIP, qual consumo devo planejar para minha desmama, GMD de 800 gramas? Consumo, vai comer 2% do peso vivo na matéria seca. Tá? Uma dieta entre 65%, 72%, 75% de volumoso. O resto é concentrado, que é pouquinha coisa. Dieta de mais proteína, 14%, 15% de proteína, né? E balanceado mineral certinho, aditivo, papapá. E é isso aí. É uma dieta pouco densa em energia e fazer o bicho continuar crescendo, continuar ganhando. Perfeito. Júnior Cavalli perguntou se o TIP é melhor nas águas. O que você falou, né? Mas só para o anterior. A estratégia minha é terminar. Vou desmamar, vai para a sequência e terminar no confinamento, como a gente já faz também. Aí tem que fazer um trabalho de planejamento, de uma dieta de crescimento, estruturar para entrar na terminação e abater com 14, 15 meses aí de idade, 16 meses de idade. Aí a gente consegue abater com 18, 19 arrobas, 20 arrobas. Dá para fazer. Tranquilo. Desculpa a pergunta que você fez aí, a segunda. Não, tem gente pedindo. Cara, estratégia aqui, tem demais. Tem gente pedindo para eu te enrolar mais 1 hora aqui, que é muito difícil falar contigo. Não. Cara, graças a Deus é porque está tendo muito trabalho. É isso aí, não, cara. Olha, tá difícil te trazer aqui para a live, tá muito concorrido. O Júnior perguntou se o TIP é melhor nas águas. É que a gente falou, na verdade o TIP depende. TIP é terminação intensiva a pasto. Confinamento a pasto é na seca. Porque senão você tem barro, a aglomeração maior. Agora, se a gente trabalha com níveis de concentrado mais alto,
lotação mais alta, ou seja, vamos colocar aí 6, 7, 8, 9 UA por hectare nas águas é espetacular, que a gente consegue retirar o máximo possível do pasto, e aí entra o contexto. Nós temos que entender que pasto é uma cultura. Temos que ser agricultor de pasto, de folha. Perfeito. É isso aí, porque senão a gente não vai conseguir ter eficiência. E na seca, olha só, Thiago, está muito claro, Brasil Central, que é a região que a gente atua muito, né? Hoje eu atuo em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Os dias já estão mais curtos, os dias já estão mais frios e a chuva está acabando. Então não adianta falar, eu vou irrigar. A taxa de crescimento não é tão boa também, não é a minha área, essa parte específica da agricultura. Mas a gente não tem uma eficiência em desempenho aí de forragem. Vamos produzir bem nas águas. Lá nós somos bons. Nós temos uma gramínea que é de alta taxa de crescimento. Vamos andar, vamos produzir. E aí a melhor estratégia é águas. Perfeito, maravilha. Quantos tratos diários e horário de fornecimento no TIP? Luciano Albino perguntou. Luciano Albino, obrigado aí, foi meu aluno também, um cara bacana aí, profissional excelente. Muito obrigado por estar conosco aí. Eu faço 2 tratos por dia, acima de 1%, depende muito, acima de 0,8% do peso vivo, eu trabalho com 2 tratos dia, tá? Por que 2 tratos? Para dividir, porque a gente sabe que a partir do momento que o animal vai consumir o forrado concentrado, e dependendo do tipo de ração que a gente vai fazer, a ração concentrada, nós temos uma taxa de abaixamento muito rápida do pH ruminal pela alta fermentabilidade do material que a gente está fornecendo, né? Isso faz com que haja uma flutuação muito alta do pH. Por isso que a gente prefere trabalhar com 2 tratos diários. E a outra é com relação ao horário das refeições. Eu gosto de colocar muita gente fala assim, eu gosto de colocar cedinho, 7 horas, 6 horas. Eu prefiro não, eu prefiro que seja às 10 horas da manhã a primeira. Por que às 10 da manhã? Ou 9, 10 horas? Porque vamos pensar no comportamento ingestivo do animal. Ele consome alimento nas horas mais frescas do dia. Se você for no campo lá, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, ele está na sombra. Né? A minha mãe está acompanhando as lives, ela acompanha as minhas lives. Obrigado, mãe. Te amo. Então, a gente tem aí um momento que ele vai descansar. Mas o zebu, ok, ele também gosta de sombra. Coloca a sombra no pasto, onde é que o zebu vai estar. Né? Então eu vou respeitar isso. Então eu vou deixar um momento que ele vai estar ali pastejando, hora fresca. Na hora que ele vai deitar, eu ponho no coxo. Porque ele já vai deitar mesmo. Mas ele está com a barriga cheia de capim, está ruminando. Eu tento minimizar esse efeito da flutuação do pH e aí eu estou otimizando o consumo de forragem. Eu não quero que ele fique sem forragem. Eu quero que ele consuma alimentos que dê desempenho. Né? E a outra seria por volta de 4, 5 horas da tarde, pensando muito mais na estratégia logística de recursos humanos, pessoal. Né? Porque não dá 6 horas da tarde, poxa, mas a turma já foi. Tem que respeitar, tem que descansar. Nós temos um monte outro de leis trabalhistas, né? E respeitar o ser humano, que é fundamental. Com certeza. A Edvana perguntou também, falam de pastejo relógio, seria uma boa combinação com o TIP? Eu preciso aprender o que é o pastejo relógio ainda, não sei o que é o pastejo relógio, não sei, não conheço, quero aprender. Tranquilo. Recria intensiva na seca, o indicado seria silagem mais proteinado. Qual seria a quantidade indicada de proteinado? Do Murilo Camilo. Murilo, balancear a dieta. Cada ingrediente é um, né? Depende do proteinado que você vai usar. Uma coisa que às vezes é problema do proteinado, assim, problema entre aspas, cuidado é nível de sal, nível de ureia, né? Às vezes é muito alto e se inibe o consumo do todo. Então precisa entender qual é o proteinado. A gente sempre fala fornecer, aquilo que eu mostrei, tem exigência de energia, de proteína que degrada no rumen, que é no intestino. Se eu conseguir fechar isso, funciona muito bem. Então, depende do proteinado que você vai usar, depende do produto que você vai usar, depende do alimento que você está fornecendo. Eu sempre trabalho com análise, principalmente dos volumosos aí, das forrageiras, né, do silagem de capim, silagem
de cana que seja, mas está fazendo silagem de cana, cara. Fantástico desempenhos de recria. O cana chega a produzir 100 toneladas por hectare. Olha que interessante. E vai bem, desde que faça balanceamento. Tá? Não tem receita de bolo. Qual que é a dieta? Eu fecho dieta, eu não fecho... Ah, falar de soja é bom? É ótimo, sozinho não resolve. Então temos que entender isso daí. Perfeito, maravilha. Mensurar BR perguntou, bezerro desmamado, eu vendo agora ou sequestro até setembro? Tem 200 toneladas de silagem de sorgo boliviano. Nossa, pergunta difícil de responder, né? Aí aquela conta é o seguinte, eu vou vender agora, qual é o valor que eu vou conseguir nesse meu animal? Eu vou vender lá na frente, eu vou colocar, vai me custar quanto? Ele vai, obviamente, ele vai ganhar. Eu estou com um animal de 7 hoje, vou vender um animal de 10 lá na frente. Por quanto eu vou vender? Então aí eu tenho que entrar num planejamento para tentar entender todo esse contexto aí, o todo. Né? E outra, de repente, o valor que você vai receber, ele é suficiente para atender a sua demanda? Não sei, então tem que fazer um planejamento. Receita, despesa e tentar fechar essa conta. Perfeito. Renato, era isso as perguntas. Fazer umas considerações finais aqui, eu acho que ficou muito claro, né? Eu acho que aquela minha colocação inicial lá, que a pior suplementação é a não planejada, né? Então, planejamento, trabalho duro, conhecer as condições, tomar decisões com base em informações, ser o mais técnico possível, né? O que você falou é matemática, em cima da biologia, e você vai ajustando para ter o melhor resultado sempre, né? Então, cara, eu nem sei como te agradecer demais a tua presença aqui, o teu tempo aqui com a gente. É um assunto que eu adoro, eu preciso conhecer mais, é um assunto que eu conheço pouco, entendeu? Eu preciso conversar mais contigo, aí num mês que a gente bater papo disso aí, ou de outras coisas também. Tá? Mas queria te agradecer muito e falar que queremos mais você aqui numa próxima, vamos marcar uma outra, foi bom demais, acho que o pessoal curtiu bastante. Ô, Thiago, eu sinceramente eu agradeço, cara, eu fico muito feliz, né? Acho que a gente está há pouco tempo, né, com essa próximos, né, e te conhecendo, viu o quanto que você é um cara focado, sério, e trouxe uma inovação, né, tecnológica de fácil acesso à pecuária. Isso é muito bom, então nós te agradecemos também por isso, para ajudar a pecuária aí nesse contexto aí de informação. E é um prazer estar falando sobre isso. Cara, eu amo o que eu faço, né? Eu sempre brinco nada, eu falo que sem amor a gente não consegue fazer, pelo menos, bem feito, né? Então, é muito gratificante estar falando sobre isso aqui. Eu tenho muita coisa que aprender, eu tenho que aprender muito ainda, tenho muito para poder crescer. E aí, assim, isso faz a gente crescer muito. O relógio, eu quero aprender sobre o relógio agora aí, né? Como é que funciona? Eu imagino como ele seja, mas eu não conheço, não sei para poder falar com propriedade. Mas é uma satisfação enorme poder trocar ideia um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto muito, que eu vivo isso daqui. Eu vejo meus alunos também estão conosco, sempre participando com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Todo mundo saiu e voltou de novo aqui. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante, eu sei que eu falo muito, né? Mas isso é bacana, porque as pessoas mostram interesse, que todo mundo quer crescer. Estamos passando um momento difícil, um momento que, né, se Deus quiser, rapidinho a gente consegue sair dele, com segurança, a gente tem que se cuidar, vamos fazer o certo, só sair se for realmente necessário, para que a gente possa sair dessa bem, né? Um dos males o menor. Não é isso? E aproveitando, né, que eu sempre digo, eu acredito em Deus e nos números. E aí a gente vai trabalhando e a gente vai crescendo. E é o que eu sempre falo, eu gosto muito de usar os tópicos, né, que o professor Disseu, que já falecido lá no Sul, ele falava sempre isso, né, do que é importante nesse contexto aí da vida nossa toda. E ele falava assim, primeiro, capricho. Faça bem feito. Se entregue no que você está fazendo. Né? Faça na hora certa. Aí eu vou fazer recria intensiva nas águas. Não é a hora de fazer. Vamos fazer bem feito na hora certa. Isso é fundamental. E não faça sem conhecer do seu negócio. Se você não conhece,
Não tem problema. Traga pessoas que conheçam para te auxiliar. Tem muitos profissionais gabaritados, capacitados para fazer esse trabalho. Perfeito. Não faça sem conhecimento. E, por final, coloca amor no que você está fazendo. É difícil dar errado, Thiago. É muito difícil dar errado. Né? Então, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado de coração, todo mundo está conosco aí. E se tiver uma próxima, pode me convidar, que eu estou à disposição sua. Está convidado. Pessoal, só lembrando, semana que vem temos a Teca Vendramini na segunda-feira, tá? Conversando sobre sociedade rural brasileira, desafios de crise, gestão, o que está acontecendo no agro hoje. Tá? E quinta-feira temos o Fernando Rubber Tank aí com a gente, falando sobre qualidade, um outro assunto que o Renato trata com grande maestria aí, que é a água, né? E que o boi não vive só de comida, né? Para comer tem que beber, né? Então vamos lá. Obrigado a todos, uma ótima noite, se cuidem, só saiam se for realmente necessário e vamos fazer nossa parte para acabar esse pesadelo logo, né? Um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite, pessoal, um abraço, com Deus.